João capítulo 10 versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jeremias capítulo 19 versículo 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer vocês prosperarem e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma pequena oração para você fazer à noite. Querido Deus, aqui estou. O dia terminou e quero orar para te agradecer. O meu amor eu te ofereço e te agradeço, meu Deus, por tudo que tu me deste neste dia. Guarda-me a mim, ao meu irmão, ao meu pai e minha mãe e a todos os meus queridos. Ilumina meu caminho com tua palavra, tua sabedoria e teus ensinamentos. Para que eu espalhe a tua glória e torne o mundo melhor a partir do nosso amor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás. Em teu nome, querido Deus, descansarei tranquilo para uma nova jornada no dia de amanhã. Assim seja, amém. Ouve esta minha prece, ó Pai amado, e fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo. Deus Pai, Criador do mundo, tu que disseste, peças e receberás, embora esteja nas alturas, em vossa divina glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer-me o desejo. Deus, supre agora todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, e serei sempre grato por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e abundantes em minha vida. E que isso seja feito pelo poder e nome do vosso adorado Filho Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas e verdes pastos. Refresca minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, teu amor e tua paz me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e prosperar, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Eu te peço que ilumine meu caminho para a riqueza e a prosperidade. Abençoe minhas finanças e me ajude a encontrar pelo meu caminho as melhores oportunidades que me farão prosperar. Eu confio em sua sabedoria e benevolência, e agradeço por sua proteção e bênçãos. E agradeço também pela maior das riquezas que é a minha saúde para ir atrás dos meus propósitos. Obrigado, Senhor. Um dos grandes mistérios de quem estuda a Bíblia é o motivo pelo qual Jesus pregava a sua palavra através de parábolas. Vamos aqui tentar entender um pouco acerca desse método utilizado com sabedoria pelo Mestre. Por que Jesus falava por parábolas? Se Jesus devia pregar o Evangelho da salvação, por que decidiu expor boa parte de seu ensinamento em forma de parábolas? Era conveniente que o Filho de Deus escondesse sua doutrina dos homens, aos quais veio trazer o conhecimento da verdade?
Lemos no Evangelho que Cristo ensinou algumas coisas privadamente a seus apóstolos, mas ordenando-lhes que as pregassem depois publicamente. O que eu vos digo na obscuridade, dizei-o às claras, e o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus capítulo 10 versículo 27. Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam. Comida, casamento, a relação entre um pai e um filho. Essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender, como a salvação e o reino de Deus. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. Jesus falava por parábolas para cumprir a profecia de Salmos 78. Suas parábolas revelavam verdades e mistérios profundos. Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação, para entender seu significado. Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava explicação aos seus discípulos. Marcos capítulo 4. Ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo. Apenas queriam ver os milagres ou debochar de Jesus. Essas pessoas estavam endurecidas e não poderiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Jesus apenas dava explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos têm acesso à verdade. Jesus explicou aos seus discípulos que quem conhece a Deus receberá mais conhecimento, mas quem não conhece a Deus perderá até o pouco de conhecimento que tem. As parábolas de Jesus eram simples, mas quem não amava Jesus não as entenderia. Deus estava assim, deixando de lado quem se achava sábio, mas rejeitava as suas palavras. Quem foi o anjo Gabriel? Gabriel aparece pela primeira vez na Bíblia quando ele foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre os tempos do fim. Daniel capítulo 8. Os animais representavam reinos e seus futuros. Mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados de seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para sua oração. Daniel capítulo 9. Gabriel lhe contou a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda do ungido, Jesus. Muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias, quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo Gabriel lhe contou que ele teria um filho chamado João. Esse filho iria preparar o povo para receber o Salvador. Zacarias duvidou da mensagem. Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que ele foi enviado para lhe dar essa mensagem. Como castigo por sua incredulidade, Zacarias iria ficar mudo até o menino nascer. Lucas capítulo 1. 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Lucas capítulo 1. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo. Ela iria ficar grávida e daria à luz o Filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer se ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. Ele também lhe contou que Isabel, a esposa de Zacarias, estava grávida. Gabriel é um anjo importante que assiste diretamente diante da presença de Deus. O anjo Gabriel sempre apareceu na Bíblia em momentos decisivos na história da redenção. Em algumas ocasiões, ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Messias. Este é o melhor salmo caso você se sinta longe de Deus. Salmos 139. Senhor,
Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir,
juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 4. Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 5. Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 6. Castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas.
Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmos 7. De todos os que me perseguem, e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 8. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 9. Meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo! Acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar.
Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos 10. Nos tempos de angústia, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, roubam, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, por que atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Coríntios 13, 4, 7. Oração para ter uma Páscoa abençoada. Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras. Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos, toda dor e sofrimento serão mitigados, porque vosso anjo, nosso defensor, nos escudará contra todo mal. Cremos que vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas vós permaneceis conosco para sempre. Que nos proteja na nova vida hoje e sempre. Jesus Cristo ressuscitado, da morte vencedor, pela tua vida e amor, deixe-nos a luz de nosso Senhor. Na Páscoa o céu à terra uniste e os nossos pecados redimiste. Por ti, abriram-se as portas dos céus. E nós que te amamos e bendizemos a tua proteção e compaixão agora temos. Que o teu tão puro amor em nós renasça e que das maiores dores nos liberte, que haja harmonia e paz com a tua graça e que o melhor de nós em nós desperte. Amém. Salmo 3. Oração para ter bênçãos. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, e não há salvação para ele em Deus, Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Salmo 23, Oração da prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que você tenha uma feliz e abençoada Páscoa.
Oração para começar bem o dia, a oração da manhã. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor e leveza, e ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ter capacidade para enxergar o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. E desfrutando do teu amor, que eu possa espalhar o mesmo amor ao meu próximo, tornando este mundo cada vez melhor para mim e para meus semelhantes. Pai Celestial, venho a te agradecer pela luz desse novo dia. Obrigado pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador. Nesta manhã quero louvar teu nome e pedir que a cada minuto, lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje tu me deste para que eu me realize e seja feliz. E também que eu possa fazer o meu próximo feliz. Que eu possa distinguir aquele que precisa da minha ajuda e que eu tenha força e sabedoria para ajudá-lo. Preenche-me com teu amor e tua sabedoria. Abençoa meu lar e meu trabalho. Protege a mim e minha família de todos os males. Que nesta manhã eu tenha bons pensamentos, fale boas palavras. Seja bem-sucedido em minhas ações e aprenda a fazer a tua vontade. Entrego esta manhã em tuas mãos. Sei que estarei bem. Obrigado, Senhor. Amém. Onde Jesus foi crucificado e sepultado. Os 4 evangelhos chamam o lugar onde Jesus foi crucificado de Calvário, ou Gólgota. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. No entanto, nunca foi possível dizer exatamente onde estava o Gólgota. Esse lugar estava perto de Jerusalém, como João capítulo 19 nos diz, e provavelmente se tratava de uma colina ou monte, já que em Marcos é dito que a cruz podia ser vista à distância. É muito difícil encontrar o lugar do Calvário na atual Jerusalém pelas grandes mudanças que a cidade sofreu nos últimos 2000 anos. Logo em 70 d.C. a cidade foi destruída pelos romanos. Desde então, várias outras batalhas aconteceram na região e diferentes grupos de pessoas com interesses variados em identificar o local da morte de Jesus assumiram o seu controle. Há mais de 2000 anos, Jesus veio ao mundo mudar a história da humanidade. Ele nasceu, viveu e espalhou as boas novas que são lembradas até os dias de hoje. Mesmo que você não acredite em Jesus, ele foi de tal importância a ponto de nós separarmos nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Muitos já conhecem a história dos últimos dias de Cristo na Terra. Judas, um de seus discípulos, o traiu com um beijo. Depois disso, foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, um dos métodos mais usados pelo Império Romano na época. A Bíblia conta que Jesus morreu no mesmo dia, uma sexta-feira, por volta das 15 horas e foi sepultado em um túmulo particular pertencente a José de Arimateia. Segundo a Bíblia, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Saiu caminhando de seu túmulo, encontrou alguns discípulos e depois subiu aos céus. Hoje, quem visita Jerusalém pode conhecer os 2 prováveis lugares onde Jesus foi sepultado. O mais famoso fica na Via Dolorosa, dentro das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. O primeiro lugar é a Igreja do Santo Sepulcro, também chamada de Basílica do Santo Sepulcro, um templo cristão localizado na cidade antiga de Jerusalém, reivindica que está assentada no local onde Jesus teria sido crucificado, sepultado e, ao 3º dia, ressuscitado. Embora esteja hoje dentro dos limites de Jerusalém, vimos acima que o Calvário estava um pouco afastado da cidade. 2000 anos de história podem facilmente alargar ou estreitar as fronteiras de qualquer cidade. Quando o imperador romano Adriano reconstruiu Jerusalém em 131 d.C., ele construiu um templo para Júpiter e Vênus no local da atual Igreja do Santo Sepulcro. Em 325 d.C., Constantino ordenou a remoção do templo de Adriano. A tradição cristã local afirmava que este era o local da tumba de Jesus e, notavelmente, quando o templo de Adriano foi removido, uma área de tumba foi realmente descoberta abaixo dela.
Constantino mandou construir uma igreja no local e construiu uma pequena estrutura, ou edícula, dentro do prédio para fechar a própria tumba. A atual Igreja do Santo Sepulcro é a continuação dessa igreja criada por Constantino. A favor da autenticidade deste local está o fato de que houve uma presença cristã contínua em Jerusalém desde a morte de Jesus até Constantino descobrir a tumba. Esta comunidade cristã, sem dúvida, teria venerado o local do sepultamento de Jesus, preservando a memória do local de seu túmulo. O fato de o local da Igreja do Santo Sepulcro ter sido uma pedreira implica que ela estava fora dos muros da cidade, hoje está dentro da cidade velha. Isso concorda com o fato de que Jesus foi crucificado fora dos muros. Nesta área foram descobertos pelo menos 4 túmulos escavados na face ocidental da rocha, apenas um dos quais corresponde ao tipo de túmulo em que Jesus foi sepultado. O Calvário de Gordon. O segundo local indicado é o Calvário de Gordon, identificado há cerca de 150 anos. O Calvário de Gordon fica numa região chamada de Jardim do Túmulo, que fica ao norte do Santo Sepulcro, localizado fora da atual Porta de Damasco, em um lugar que era utilizado para enterros no período bizantino. O jardim tem um penhasco com 2 grandes buracos fundos, que o povo dizia serem os olhos da caveira, e seria ali, então o Calvário de Gordon. O Jardim do Túmulo não tem tradição antiga que corrobore com sua reivindicação. Foi sugerido como o local do enterro de Jesus depois que o renomado herói militar britânico Charles Gordon, ao visitar Jerusalém em 1883, sugeriu que o Calvário estaria localizado em uma colina próxima. Sua identificação foi baseada em uma interpretação fantasiosa da antiga Jerusalém como tendo a forma de um esqueleto humano, com o crânio, ou seja, a Gólgota, posicionado em uma colina ao norte do Portão de Damasco. Isso levou à identificação de uma tumba no lado oeste da colina como o local do sepultamento de Jesus, uma vez conhecida como Tumba de Gordon, ou Calvário de Gordon. Investigações modernas do Jardim do Túmulo e nas proximidades, no entanto, indicam que eles faziam parte de um cemitério datado do período de cerca do século VI a.C., e não do século I depois de Cristo. O que realmente importa? Apesar da reivindicação desses 2 lugares, ninguém sabe exatamente onde Jesus foi crucificado e sepultado. A localização exata, se alguma vez for identificada, tem significado histórico, mas não espiritual. O que é significativo é o que aconteceu lá e nas proximidades. Jesus foi crucificado e morreu, foi sepultado, depois ressuscitou, vencendo a morte e concedendo vida eterna a todo aquele que nele crê. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal. O cristianismo surgiu há mais de 2000 anos, através da figura de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. A crença cristã descreve Jesus, também chamado de Messias, como o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, o terceiro na Trindade espiritual, em uma virgem de Nazaré chamada Maria, que estava prestes a se casar com um carpinteiro chamado José. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém porque, na época, o imperador Augusto obrigou os súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma todos deveriam retornar à cidade de origem para se alistar. Como a família de José era de Belém, ele precisou voltar levando Maria já grávida. Jesus e o nascimento do cristianismo. Nascido em Belém, Jesus precisou ser levado às pressas para o Egito, após a sentença de morte proferida pelo rei Herodes a todos os recém-nascidos, pois naquela altura já tinha recebido o anúncio, mesmo que por engano, do nascimento do futuro rei, descrito nas Escrituras Sagradas. Ao passar o tempo de perseguição, a família de Jesus volta para Nazaré, onde se inicia a caminhada do Messias. Aos 12 anos, o jovem menino, após se afastar dos pais, é encontrado no templo pregando. Todos os que o ouviam admiravam-se com a sabedoria do jovem Cristo. O batismo de Jesus. Quando adulto, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, filho de Isabel, prima de Maria. João Batista ficou conhecido por viver uma vida de sacrifício no deserto, pregando a vinda de Jesus e batizando aqueles que aceitassem as boas novas.
A partir do seu batismo, o menino nascido em Belém iniciou sua caminhada como Salvador, pregando as revelações do Deus Pai e ministrando milagres. Com sua popularidade entre os mais humildes e suas palavras duras contra a religião atuante da época, Jesus passou a incomodar autoridades políticas e religiosas com sua palavra de vida e com seus milagres. As autoridades temiam a popularidade e, consequentemente, que Cristo tomasse o poder. Já os religiosos o perseguiam pelas verdades incômodas que eram ditas sobre a religião romana e por ele se intitular Filho de Deus. Por conta desse incômodo e medo, Cristo foi crucificado da forma mais cruel possível, sendo acusado de blasfemar. O que para todos parecia o fim, até mesmo para os discípulos do Messias, se transformou no começo do cristianismo. Muitos relataram a ressurreição de Jesus e testemunharam que o viram e conversaram com ele antes dele subir aos céus. Segundo a Bíblia, Jesus, ao se reencontrar com seus discípulos, deixou uma ordem, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, capítulos 15 e 16. Após essa ordem, os discípulos de Jesus seguiram a missão dada, independente de perseguições ou dificuldades. Assim surge o cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Estrutura do cristianismo. O cristianismo tem sua base nos ensinamentos pregados por Jesus Cristo. A palavra Cristo provém do grego Christos, que significa ungido. No hebraico temos a palavra Machia, que significa Messias. O Messias era conhecido pelos judeus como indicado pelas Escrituras Sagradas que salvaria o mundo dos seus pecados. Jesus baseou seus ensinamentos resumindo os 10 mandamentos dados a Moisés em apenas 2: amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo, pois ao cumprir esses 2 mandamentos todos os demais seriam cumpridos. A base das pregações eram amor, arrependimento e justiça. O amor pregado tinha a ver com a forma de tratar os outros colocando-se no seu lugar, não revidando o ódio recebido, e ajudando os necessitados. Já o arrependimento era sobre os caminhos percorridos fora dessas 2 leis, das quais a desobediência levaria para longe do Deus Altíssimo, e em consequência, mais próximo ao inferno. A justiça diz respeito a cada um receber aquilo que plantou, a lei da semeadura. Crenças cristãs. Sobretudo, o cristianismo é uma religião monoteísta, que acredita em um só Deus, na verdade um Deus trino, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse conceito significa 3 deuses em um só, 3 seres que simbolizam um só por ter seus objetivos tão unidos ao ponto de se tornarem uma unidade. Neste caso específico sobre a Trindade não existe ainda um consenso. Existe a crença de que haverá uma segunda vinda do Messias, na qual ele vencerá todo o mal e julgará a todos, o que difere totalmente do pensamento judeu que acredita que o Cristo ainda virá pela primeira vez, pois para eles Jesus foi apenas mais um profeta. Os cristãos acreditam no céu e no inferno como o fim da vida terrestre sendo a consequência da obediência ou desobediência, respectivamente, da palavra bíblica. A Bíblia é o guia dos cristãos, pois no Antigo Testamento encontra-se toda a história dos antepassados do povo judeu, intitulado como o povo de Deus, e no Novo Testamento contém a vida, ensinamentos, milagres de Jesus, além das instruções dadas pelos discípulos à igreja primitiva e até mesmo a profecia do fim dos tempos no livro de Apocalipse. O batismo feito por João Batista também é repetido pelos cristãos como representação do sepultamento da criatura pecadora que desconhecia os caminhos e as palavras do Senhor e o nascimento de uma nova criatura em Cristo. O batismo também foi uma ordem de Jesus, segundo a Bíblia. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Os símbolos do cristianismo. Os cristãos naturalmente foram criando símbolos como a cruz, que significa a vitória de Cristo sobre a morte. O desenho do peixe, utilizado para identificar o cristão em tempo de perseguição, já que a pregação do Evangelho de Cristo foi proibida após a morte de seu representante. Tem em suas iniciais gregas o significado Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. O desenho do peixe era praticamente um código de reconhecimento de quem era ou não cristão. O pão e o suco da uva. Os elementos foram utilizados na última ceia de Jesus com seus discípulos, representando o corpo, o pão e o sangue, a carne, que seriam entregues na cruz como sacrifício para a remissão dos pecados. Hoje, a ceia é repetida pelas religiões cristãs como símbolo de remissão de pecados pelo sangue e fortalecimento através da carne. A Igreja Primitiva. Parte da história da Igreja Primitiva pode ser vista no livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. É sempre bom diferenciar: discípulos são aqueles que estão aprendendo ou ouvem os ensinamentos de Cristo, os apóstolos são aqueles que estão prontos e recebem a missão de disseminar o Evangelho de Cristo. Jesus teve 12 discípulos, que largaram tudo e o seguiam sempre, e depois se tornaram apóstolos. Eram eles Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Orfeu, Judas Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, o que traiu Jesus e foi substituído por Matias. Na igreja primitiva aparecem outros nomes. Um deles muito conhecido foi Saulo de Tarso, um ferrenho perseguidor de cristãos, que, segundo a Bíblia, na entrada da cidade de Damasco ouviu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? No mesmo instante ficou cego. Sua cegueira foi curada após a ministração da cura através de um discípulo de Jesus chamado Ananias. Após essa experiência sobrenatural, Saulo trocou de nome e se tornou Paulo e passou a ser um discípulo muito importante para a igreja primitiva. Paulo era estudioso das leis judaicas, onde foi instruído desde sua mocidade. Cuidadoso quanto às leis e ordens da mesma, além de soldado romano. Por esses motivos tinha uma enorme facilidade de pregar para os denominados de gentios, povos não judeus, tanto que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A perseguição. Devido ao grande crescimento da igreja primitiva, baseada nos ensinamentos de Cristo, onde exaltava Jesus como único rei sobre todos, fez com que o cristianismo se tornasse uma ameaça ao poder do Império Romano. Os reis desejavam do seu povo adoração total e obediência, tanto que chegaram ao ponto de queimar, torturar, crucificar e até jogar em arenas de leões famintos aqueles que não se curvassem a eles. Mesmo com toda a perseguição sofrida, os cristãos não se curvaram, e mesmo em meio à ameaça de morte, eles ainda professavam sua fé em Cristo, fazendo assim com que o Evangelho se espalhasse. A conversão de Constantino. A fé cristã tinha ultrapassado diversos limites, se espalhado por todo o mundo e chegado a classes altas, o que incomodava os imperadores a ponto de intensificar a perseguição a todos os que professavam a fé nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas isso muda no momento da conversão do imperador romano Constantino. Constantino subiu ao poder após a morte do imperador Galério. Para isso foi necessária uma grande batalha, pois o poder ficou dividido entre Maxêncio, que se intitulou imperador, e Constantino, aclamado como imperador pelos soldados. Com a vitória de Constantino veio também sua conversão. A história relata que Constantino viu no céu uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás,
Ele associou a cruz que viu ao símbolo da fé cristã e com sua conversão acabou com a perseguição aos cristãos. O Edito de Milão. No ano de 313, Constantino publicou o Edito de Milão que trazia a liberdade tão esperada pelos cristãos. Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores, acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. A Igreja Católica. Com a institucionalização da fé cristã, por Constantino, surge a Igreja Católica Romana, e seu crescimento foi muito grande a ponto de ser, em diversos países da Europa, a única religião aceita. E mais do que nunca a Igreja e o Estado se viram unificados, a Igreja tinha voz ativa entre os monarcas, e na maioria das vezes, mais poderosa do que a voz do próprio rei. A Igreja Católica se tornou uma instituição que ditava as regras morais, éticas e costumeiras de todo um país e chegou ao seu ápice de poder quando passou de perseguida a perseguidora com as Inquisições, perseguição àqueles que iam contra as doutrinas católicas, os conhecidos como hereges. E com toda essa mudança no seio, da que era a maior representante do cristianismo no mundo, surgiram algumas ramificações lideradas por aqueles que discordam da postura da Igreja Romana. Cristianismo hoje. Hoje, encontra-se além do catolicismo, como a raiz da Igreja primitiva, a Igreja Ortodoxa, as protestantes e as pentecostais e neopentecostais. Apesar de que em tempos recentes diluíram-se, em grande medida, as diferenças entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Dessa forma, conseguimos encontrar claramente as diversas divisões do cristianismo no mundo. O cristianismo hoje congrega uma pluralidade de tradições, ensinamentos e símbolos que fazem dele um depósito inesgotável de riquezas. Assim, refletir sobre o seu significado é um exercício tão desafiador quanto fascinante. São 2000 anos de história, que faz o cristianismo chegar aos dias de hoje, com seus 2,2 bilhões de seguidores, como uma das religiões com mais seguidores no mundo. Estes são trechos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículos 17 a 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daniel capítulo 12 versículo 1. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mateus capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Tessalonicenses capítulo 4 versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Mateus capítulo 24 versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, e se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Este é o livro de Gênesis, que é o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã, antecede o livro do Êxodo. Faz parte do Pentateuco e da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Sua autoria foi tradicionalmente atribuída pela tradição judaico-cristã a Moisés, um profeta e legislador hebraico. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: e haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, e animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e a mulher Deus criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, serão para vosso mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O cristianismo surgiu há mais de 2000 anos, através da figura de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. A crença cristã descreve Jesus, também chamado de Messias, como o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, o terceiro na Trindade espiritual, em uma virgem de Nazaré chamada Maria, que estava prestes a se casar com um carpinteiro chamado José. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém porque, na época, o imperador Augusto obrigou os súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma todos deveriam retornar à cidade de origem para se alistar. Como a família de José era de Belém, ele precisou voltar levando Maria já grávida. Jesus e o nascimento do cristianismo.
Nascido em Belém, Jesus precisou ser levado às pressas para o Egito, após a sentença de morte proferida pelo rei Herodes a todos os recém-nascidos, pois naquela altura já tinha recebido o anúncio, mesmo que por engano, do nascimento do futuro rei, descrito nas Escrituras Sagradas. Ao passar o tempo de perseguição, a família de Jesus volta para Nazaré, onde se inicia a caminhada do Messias. Aos 12 anos, o jovem menino, após se afastar dos pais, é encontrado no templo pregando. Todos os que o ouviam admiravam-se com a sabedoria do jovem Cristo. O batismo de Jesus. Quando adulto, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, filho de Isabel, prima de Maria. João Batista ficou conhecido por viver uma vida de sacrifício no deserto, pregando a vinda de Jesus e batizando aqueles que aceitassem as boas novas. A partir do seu batismo, o menino nascido em Belém iniciou sua caminhada como Salvador, pregando as revelações do Deus Pai e ministrando milagres. Com sua popularidade entre os mais humildes e suas palavras duras contra a religião atuante da época, Jesus passou a incomodar autoridades políticas e religiosas com sua palavra de vida e com seus milagres. As autoridades temiam a popularidade e, consequentemente, que Cristo tomasse o poder. Já os religiosos o perseguiam pelas verdades incômodas que eram ditas sobre a religião romana e por ele se intitular Filho de Deus. Por conta desse incômodo e medo, Cristo foi crucificado da forma mais cruel possível, sendo acusado de blasfemar. O que para todos parecia o fim, até mesmo para os discípulos do Messias, se transformou no começo do cristianismo. Muitos relataram a ressurreição de Jesus e testemunharam que o viram e conversaram com ele antes dele subir aos céus. Segundo a Bíblia, Jesus, ao se reencontrar com seus discípulos, deixou uma ordem, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, capítulos 15 e 16. Após essa ordem, os discípulos de Jesus seguiram a missão dada, independente de perseguições ou dificuldades. Assim surge o cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Estrutura do cristianismo. O cristianismo tem sua base nos ensinamentos pregados por Jesus Cristo. A palavra Cristo provém do grego Christos, que significa ungido. No hebraico temos a palavra Machia, que significa Messias. O Messias era conhecido pelos judeus como indicado pelas Escrituras Sagradas que salvaria o mundo dos seus pecados. Jesus baseou seus ensinamentos resumindo os 10 mandamentos dados a Moisés em apenas 2: amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo, pois ao cumprir esses 2 mandamentos todos os demais seriam cumpridos. A base das pregações eram amor, arrependimento e justiça. O amor pregado tinha a ver com a forma de tratar os outros colocando-se no seu lugar, não revidando o ódio recebido, e ajudando os necessitados. Já o arrependimento era sobre os caminhos percorridos fora dessas 2 leis, das quais a desobediência levaria para longe do Deus Altíssimo, e, em consequência, mais próximo ao inferno. A justiça diz respeito a cada um receber aquilo que plantou, a lei da semeadura. Crenças cristãs. Sobretudo, o cristianismo é uma religião monoteísta, que acredita em um só Deus, na verdade um Deus trino, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse conceito significa 3 deuses em um só, 3 seres que simbolizam um só por ter seus objetivos tão unidos ao ponto de se tornarem uma unidade. Neste caso específico sobre a Trindade não existe ainda um consenso. Existe a crença de que haverá uma segunda vinda do Messias, na qual ele vencerá todo o mal e julgará a todos, o que difere totalmente do pensamento judeu que acredita que o Cristo ainda virá pela primeira vez,
pois para eles Jesus foi apenas mais um profeta. Os cristãos acreditam no céu e no inferno como o fim da vida terrestre sendo a consequência da obediência ou desobediência, respectivamente, da palavra bíblica. A Bíblia é o guia dos cristãos, pois no Antigo Testamento encontra-se toda a história dos antepassados do povo judeu, intitulado como o povo de Deus, e no Novo Testamento contém a vida, ensinamentos, milagres de Jesus, além das instruções dadas pelos discípulos à igreja primitiva e até mesmo a profecia do fim dos tempos no livro de Apocalipse. O batismo feito por João Batista também é repetido pelos cristãos como representação do sepultamento da criatura pecadora que desconhecia os caminhos e as palavras do Senhor e o nascimento de uma nova criatura em Cristo. O batismo também foi uma ordem de Jesus, segundo a Bíblia. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Os símbolos do cristianismo. Os cristãos naturalmente foram criando símbolos como a cruz, que significa a vitória de Cristo sobre a morte. O desenho do peixe, utilizado para identificar o cristão em tempo de perseguição, já que a pregação do Evangelho de Cristo foi proibida após a morte de seu representante. Tem em suas iniciais gregas o significado Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. O desenho do peixe era praticamente um código de reconhecimento de quem era ou não cristão. O pão e o suco da uva. Os elementos foram utilizados na última ceia de Jesus com seus discípulos, representando o corpo, o pão e o sangue, a carne, que seriam entregues na cruz como sacrifício para a remissão dos pecados. Hoje, a ceia é repetida pelas religiões cristãs como símbolo de remissão de pecados pelo sangue e fortalecimento através da carne. A Igreja Primitiva. Parte da história da Igreja Primitiva pode ser vista no livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. É sempre bom diferenciar: discípulos são aqueles que estão aprendendo ou ouvem os ensinamentos de Cristo, os apóstolos são aqueles que estão prontos e recebem a missão de disseminar o Evangelho de Cristo. Jesus teve 12 discípulos, que largaram tudo e o seguiam sempre, e depois se tornaram apóstolos. Eram eles Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Orfeu, Judas Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, o que traiu Jesus e foi substituído por Matias. Na igreja primitiva aparecem outros nomes. Um deles muito conhecido foi Saulo de Tarso, um ferrenho perseguidor de cristãos, que, segundo a Bíblia, na entrada da cidade de Damasco ouviu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? No mesmo instante ficou cego. Sua cegueira foi curada após a ministração da cura através de um discípulo de Jesus chamado Ananias. Após essa experiência sobrenatural, Saulo trocou de nome e se tornou Paulo e passou a ser um discípulo muito importante para a igreja primitiva. Paulo era estudioso das leis judaicas, onde foi instruído desde sua mocidade. Cuidadoso quanto às leis e ordens da mesma, além de soldado romano. Por esses motivos tinha uma enorme facilidade de pregar para os denominados de gentios, povos não judeus, tanto que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A perseguição. Devido ao grande crescimento da igreja primitiva, baseada nos ensinamentos de Cristo, onde exaltava Jesus como único rei sobre todos, fez com que o cristianismo se tornasse uma ameaça ao poder do Império Romano. Os reis desejavam do seu povo adoração total e obediência, tanto que chegaram ao ponto de queimar, torturar, crucificar e até jogar em arenas de leões famintos aqueles que não se curvassem a eles. Mesmo com toda a perseguição sofrida, os cristãos não se curvaram, e mesmo em meio à ameaça de morte,
eles ainda professavam sua fé em Cristo, fazendo assim com que o Evangelho se espalhasse. A conversão de Constantino. A fé cristã tinha ultrapassado diversos limites, se espalhado por todo o mundo e chegado a classes altas, o que incomodava os imperadores a ponto de intensificar a perseguição a todos os que professavam a fé nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas isso muda no momento da conversão do imperador romano Constantino. Constantino subiu ao poder após a morte do imperador Galério. Para isso foi necessária uma grande batalha, pois o poder ficou dividido entre Maxêncio, que se intitulou imperador, e Constantino, aclamado como imperador pelos soldados. Com a vitória de Constantino veio também sua conversão. A história relata que Constantino viu no céu uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele associou a cruz que viu ao símbolo da fé cristã e com sua conversão acabou com a perseguição aos cristãos. O Édito de Milão. No ano de 313, Constantino publicou o Édito de Milão, que trazia a liberdade tão esperada pelos cristãos. Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores, acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. A Igreja Católica. Com a institucionalização da fé cristã, por Constantino, surge a Igreja Católica Romana, e seu crescimento foi muito grande a ponto de ser, em diversos países da Europa, a única religião aceita. E mais do que nunca a Igreja e o Estado se viram unificados, a Igreja tinha voz ativa entre os monarcas, e na maioria das vezes, mais poderosa do que a voz do próprio rei. A Igreja Católica se tornou uma instituição que ditava as regras morais, éticas e costumeiras de todo um país e chegou ao seu ápice de poder quando passou de perseguida a perseguidora com as Inquisições, perseguição àqueles que iam contra as doutrinas católicas, os conhecidos como hereges. E com toda essa mudança no seio da que era a maior representante do cristianismo no mundo, surgiram algumas ramificações lideradas por aqueles que discordam da postura da Igreja Romana. Cristianismo hoje. Hoje, encontra-se além do catolicismo, como a raiz da Igreja primitiva, a Igreja Ortodoxa, as protestantes e as pentecostais e neopentecostais. Apesar de que em tempos recentes diluíram-se, em grande medida, as diferenças entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Dessa forma, conseguimos encontrar claramente as diversas divisões do cristianismo no mundo. O cristianismo hoje congrega uma pluralidade de tradições, ensinamentos e símbolos que fazem dele um depósito inesgotável de riquezas. Assim, refletir sobre o seu significado é um exercício tão desafiador quanto fascinante. São 2000 anos de história, que faz o cristianismo chegar aos dias de hoje, com seus 2,2 bilhões de seguidores, como uma das religiões com mais seguidores no mundo. Deus implodiu o Titã e afundou o Titanic? O Titanic afundou em 1912, após atingir um iceberg por volta das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, e afundou 2 horas e 40 minutos depois. O último sobrevivente vivo do Titanic morreu em 2009 aos 97 anos. O construtor do maior navio de passageiros de sua época, no dia de lançá-lo ao mar, respondeu o seguinte, para uma repórter que lhe perguntou a respeito da segurança do navio. Minha filha, nem Deus afunda este navio. Foi o maior naufrágio de um navio de passageiros no mundo. Das 2.224 pessoas a bordo, estima-se que 1.517 morreram assim que o navio afundou, menos de 3 horas depois de atingir o iceberg. Foram muitas as causas do afundamento.
A fama de ser inafundável se deu por conta do transatlântico ter sido construído em partes separadas, chamadas de compartimentos. Se a água inundasse um compartimento, não seria capaz de inundar o próximo, garantindo um empuxo suficiente para a flutuação. Porém, o choque do Titanic com o iceberg foi tão grande que afetou diversos compartimentos, que rapidamente foram inundados. A parte dianteira do navio ficou levemente afundada e possibilitou que a água passasse pelos vãos existentes entre os tetos e as paredes que separavam os compartimentos. Assim, os compartimentos restantes foram inundados até provocar o naufrágio total. A tragédia do Titanic ficou marcada por relatos de imprudência, tanto em termos de estrutura do navio quanto em termos da sua condução. Os relatos da tragédia apontam que os alertas climáticos da data do naufrágio foram ignorados pela tripulação e que o número de botes salva-vidas não era suficiente para todos os passageiros. As investigações da época também culparam o capitão Edward Smith por ir muito rápido em águas perigosas, bem como inspeções iniciais muito apressadas do navio e falta de ajuda para o resgate de um navio próximo. Quanto ao Titã, em 2023, as investigações ainda estão em andamento, mas já se pode concluir algumas causas, baseadas em relatos de quem conhecia o projeto. Ausência de cabo-guia. Uso de fibra de carbono. Joystick para comando da navegação. O Titã não possuía sistema de navegação. Águas perigosas com fortes correntes e baixa visibilidade. Como se vê, a conjunção de causas causou essas grandes tragédias, e todas elas poderiam ser evitadas. Deus não afundou o Titanic e o Titã. Quem afundou foi a arrogância, a prepotência e o descuido com a segurança. Deus para o cristão não é vingativo, nem rancoroso, tampouco sarcástico, ele é todo misericórdia. O que causou esses acidentes foi, basicamente, o egoísmo e a ganância do ser humano. Onde Jesus foi crucificado e sepultado. Os 4 evangelhos chamam o lugar onde Jesus foi crucificado de Calvário, ou Gólgota. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. No entanto, nunca foi possível dizer exatamente onde estava o Gólgota. Esse lugar estava perto de Jerusalém, como João capítulo 19 nos diz, e provavelmente se tratava de uma colina ou monte, já que em Marcos é dito que a cruz podia ser vista à distância. É muito difícil encontrar o lugar do Calvário na atual Jerusalém pelas grandes mudanças que a cidade sofreu nos últimos 2000 anos. Logo em 70 d.C. a cidade foi destruída pelos romanos. Desde então, várias outras batalhas aconteceram na região e diferentes grupos de pessoas com interesses variados em identificar o local da morte de Jesus assumiram o seu controle. Há mais de 2000 anos, Jesus veio ao mundo mudar a história da humanidade. Ele nasceu, viveu e espalhou as boas novas que são lembradas até os dias de hoje. Mesmo que você não acredite em Jesus, ele foi de tal importância a ponto de nós separarmos nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Muitos já conhecem a história dos últimos dias de Cristo na Terra. Judas, um de seus discípulos, o traiu com um beijo. Depois disso, foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, um dos métodos mais usados pelo Império Romano na época. A Bíblia conta que Jesus morreu no mesmo dia, uma sexta-feira, por volta das 15 horas e foi sepultado em um túmulo particular pertencente a José de Arimateia. Segundo a Bíblia, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Saiu caminhando de seu túmulo, encontrou alguns discípulos e depois subiu aos céus. Hoje, quem visita Jerusalém pode conhecer os 2 prováveis lugares onde Jesus foi sepultado. O mais famoso fica na Via Dolorosa, dentro das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. O primeiro lugar é a Igreja do Santo Sepulcro, também chamada de Basílica do Santo Sepulcro, um templo cristão localizado na cidade antiga de Jerusalém, reivindica que está assentada no local onde Jesus teria sido crucificado, sepultado e, ao terceiro dia, ressuscitado.
Embora esteja hoje dentro dos limites de Jerusalém, vimos acima que o Calvário estava um pouco afastado da cidade. 2000 anos de história podem facilmente alargar ou estreitar as fronteiras de qualquer cidade. Quando o imperador romano Adriano reconstruiu Jerusalém em 131 depois de Cristo, ele construiu um templo para Júpiter e Vênus no local da atual Igreja do Santo Sepulcro. Em 325 depois de Cristo, Constantino ordenou a remoção do templo de Adriano. A tradição cristã local afirmava que este era o local da tumba de Jesus, e notavelmente, quando o templo de Adriano foi removido, uma área de tumba foi realmente descoberta abaixo dela. Constantino mandou construir uma igreja no local e construiu uma pequena estrutura, ou edícula, dentro do prédio para fechar a própria tumba. A atual Igreja do Santo Sepulcro é a continuação dessa igreja criada por Constantino. A favor da autenticidade deste local está o fato de que houve uma presença cristã contínua em Jerusalém desde a morte de Jesus até Constantino descobrir a tumba. Esta comunidade cristã, sem dúvida, teria venerado o local do sepultamento de Jesus, preservando a memória do local de seu túmulo. O fato de o local da Igreja do Santo Sepulcro ter sido uma pedreira implica que ela estava fora dos muros da cidade, hoje está dentro da cidade velha. Isso concorda com o fato de que Jesus foi crucificado fora dos muros. Nesta área foram descobertos pelo menos 4 túmulos escavados na face ocidental da rocha, apenas um dos quais corresponde ao tipo de túmulo em que Jesus foi sepultado. O Calvário de Gordon. O segundo local indicado é o Calvário de Gordon, identificado há cerca de 150 anos. O Calvário de Gordon fica numa região chamada de Jardim do Túmulo, que fica ao norte do Santo Sepulcro, localizado fora da atual Porta de Damasco, em um lugar que era utilizado para enterros no período bizantino. O jardim tem um penhasco com 2 grandes buracos fundos, que o povo dizia serem os olhos da caveira, e seria ali, então o Calvário de Gordon. O Jardim do Túmulo não tem tradição antiga que corrobore com sua reivindicação. Foi sugerido como o local do enterro de Jesus depois que o renomado herói militar britânico Charles Gordon, ao visitar Jerusalém em 1883, sugeriu que o Calvário estaria localizado em uma colina próxima. Sua identificação foi baseada em uma interpretação fantasiosa da antiga Jerusalém como tendo a forma de um esqueleto humano, com o crânio, ou seja, a Gólgota, posicionado em uma colina ao norte do Portão de Damasco. Isso levou à identificação de uma tumba no lado oeste da colina como o local do sepultamento de Jesus, uma vez conhecida como Tumba de Gordon, ou Calvário de Gordon. Investigações modernas do Jardim do Túmulo e nas proximidades, no entanto, indicam que eles faziam parte de um cemitério datado do período de cerca do século VI a.C., e não do século I depois de Cristo. O que realmente importa? Apesar da reivindicação desses 2 lugares, ninguém sabe exatamente onde Jesus foi crucificado e sepultado. A localização exata, se alguma vez for identificada, tem significado histórico, mas não espiritual. O que é significativo é o que aconteceu lá e nas proximidades. Jesus foi crucificado e morreu, foi sepultado, depois ressuscitou, vencendo a morte e concedendo vida eterna a todo aquele que nele crê. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal. Bem-vindo a este momento de paz e tranquilidade. Hoje, vamos compartilhar uma oração especial para ajudar você a dormir em paz e desfrutar de uma noite de descanso profundo. Reserve esses minutos antes de dormir para relaxar, liberar as preocupações do dia e abrir seu coração para a serenidade. Se gostar, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Estará nos ajudando a fazer novos conteúdos especiais para você. Encontre um lugar confortável para se sentar ou deitar, feche os olhos e respire profundamente. Permita que a tensão do dia se dissipe enquanto nos conectamos com o divino em busca de serenidade e paz interior. Querido Deus, neste momento, peço a sua presença amorosa. Guiado por sua luz divina, abro meu coração para receber a paz e a tranquilidade que você oferece. Senhor, eu te entrego todas as preocupações, medos e ansiedades que pesam em minha mente e em meu coração. Peço-lhe que me conceda a paz interior, libertando-me do peso emocional que carrego, libertando-me de todas as situações que possam ter trazido uma atmosfera pesada, carregada de ódio e amarguras.
Permito-me agora mergulhar na tranquilidade do momento presente. Liberto-me de pensamentos perturbadores, encontrando paz em cada respiração que toma conta do meu ser. Encontrando segurança em teus braços poderosos e a paz celestial para transpor os bons e maus momentos que a vida apresentar. Por fim, agradeço, Senhor, por cada minuto de saúde que vai me encontrar amanhã para um novo dia carregado de coisas boas. Amém. A parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Está registrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Jesus usou diversas parábolas como essa, com histórias simples do dia a dia, para explicar o reino de Deus. Veja a parábola do semeador descrita por Marcos. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Marcos capítulo 4. Explicação da parábola do semeador. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente, chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Uma multidão ouviu ao Senhor enquanto ensinava à beira-mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, Jesus lhes explicou o significado da parábola do semeador. Então Jesus disse: Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Marcos capítulo 4 versículo 13. Estes são os melhores e mais conhecidos versículos da Bíblia Sagrada. Desfrute com alegria. Se gostar, inscreva-se no canal. Curta e compartilhe com seus amigos. Boa leitura.
Mateus capítulo 18 versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, e não até 7, mas até 70 vezes 7. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 4 versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 16 versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Provérbios capítulo 19 versículos 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mateus capítulo 6 versículos 9 a 13. Vocês, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isaías capítulo 41 versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmos capítulo 7 versículo 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Números capítulo 6 versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Mateus capítulo 6 versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. João capítulo 5 versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Samuel capítulo 22 versículo 47. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Salmos capítulo 119 versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coríntios capítulo 13 versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.